Então, pessoal, hoje a gente vai conversar sobre as espectrometrias de absorção atômica em forno de grafite, absorção atômica com geração de hidreto e geração de vapor frio, e a espectrometria de emissão ótica com plasma induzido. E também já vou aproveitar para falar da espectrometria de plasma acoplada ao detector de massas, tá? Então, tem bastante assunto para falar. Aula passada, a gente tratou de todas as espectrometrias que utilizam atomização em chama, tá? E hoje a gente vai falar da forno de grafite, geração de hidreto e plasma. Então, o que diferencia o forno de grafite do chama? Então, o processo de atomização no forno de grafite ele não vai ocorrer numa chama, ele vai ocorrer dentro de um forno que contém um tubo de grafite. Esse tubo de grafite ele é aquecido eletrotermicamente. E aí o grafite ele é um ótimo condutor, né, de calor, por isso que ele aquece bastante e proporciona um aquecimento da amostra, fazendo com que todo aquele processo de atomização ocorra, então a geração da nuvem atômica. Então, a espectrometria em forno de grafite, ela só pode ser utilizada com a técnica de absorção, nada de emissão, tá? Então, aqui só, o que vai acontecer é que nessa parte aqui, tá? Aqui nós temos o módulo do forno, né? Que ela vai substituir o módulo da chama. E aqui essas janelas aqui, ó, elas são abertas para que a fonte atravesse o forno e o tubo de grafite para incidir na nuvem atômica gerada aqui dentro. Tá? Então, vamos ver aqui. Essa técnica de forno, né? Ela também abrange ali a determinação da maioria dos metais, então todos esses que estão pintadinhos coloridos aqui. A diferença aqui nas cores é a limite de detecção, né, nos anais ultralementos. E aqui comparado com o chama, né, então, pintadinho embaixo é o que é determinado por chama, o limite de detecção, pintadinho em cima, que é determinado com forno de grafite e o limite de detecção. Então, aula passada, vocês viam nessa parte do equipamento aqui o módulo da chama, né? Então, aqui nesse caso, o módulo da chama foi retirado e foi acoplado o módulo do forno de grafite, que é tudo isso aqui, tá? Então, o tubo de grafite, ele fica aqui dentro, tá? A introdução da amostra, ela pode ser feita tanto manual, como é mostrado aqui, né? Então, a gente tem um orifício para introduzir a amostra dentro do forno e dentro do tubo. Portanto, o tubo ele tem um orifício também, tá? Para receber a amostra aqui por cima. E aí passa esse fluxo de gás e tudo mais para limpeza e para processo para fazer todas as etapas do processo de análise de uma amostra, que nós vamos ver tudo. Então, aqui vocês podem ver a figura do forno, né? E o feixe de luz vai atravessar aqui, ó, tá? O que mais que tem para mostrar? Então eu disse para você que pode ser tanto manual quanto a introdução da amostra, né? Pode ser tanto manual quanto através de um amostrador automático. Então essa parte aqui que vocês veem para fora do equipamento aqui é a parte do amostrador. Aqui dentro existe esse carrossel
onde a gente coloca os vaios contendo as amostras e o padrão. Esse bracinho aqui que eu vou mostrar em outra figura melhor é o que faz a coleta de uma gotinha de amostra aqui dos vaios e leva lá para o orifício onde vai ser introduzido no tubo de grafite, né, e no forno. Então aqui a vista de cima, ó, o carrossel da amostra e aqui é onde o orifício aqui onde a gente introduz a amostra aqui dentro do forno. Esse aqui é o braço, ó. Aqui tá mostrando o braço, né? Colocando a amostra dentro do tubo, tá? E aqui o bracinho, né? Coletando a amostra. Deixa eu ver como é. Ah, sim, ó, o volume é 10 a 50 microlitros de amostra que é utilizado. Então, vocês imaginem, né? Que é só uma gotinha que é utilizada. Enquanto lá no chama a gente tinha que fazer análise sugando 1 ml por minuto, né? De amostra, a análise demorava um pouquinho para ser feita, tem que ser o fornecimento contínuo, né? De amostra. Aqui uma gota já resolve todo o problema. Esse aqui é o tubo de grafite. Ele tá ampliado aqui, na verdade ele é muito pequenininho, tá? Ele tem um diâmetro menor do que o diâmetro de uma caneta, tá? E aqui o orifício onde a amostra é introduzida, aqui em cima. E aqui alguns tubos eles vêm com uma plataforma de Levov, que é um prato retangular, né? Aonde a amostra é alocada para análise, tá? Então, nessa técnica, né? A análise ela é muito parecida, o fluxograma do equipamento, ele é muito parecido com o chama. Qual que é a diferença? Ao invés de eu ter o módulo da chama, que é o meu atomizador, né? Eu vou substituir esse módulo aqui pelo módulo do forno de grafite. Tá? Então, toda aquela parte de nebulizador e tudo, aquela parte da aspiração da amostra, nebulização, levar, né, a amostra lá, carregar a amostra lá para a chama, aqui não existe. Então, eu tenho aquele amostrador, aquele bracinho mecânico que leva a amostra para esse forno, aonde está esse tubo de grafite colocado lá dentro. Tá? Então, aqui, novamente, a foto do tubo e aqui a ampliação para vocês verem a plataforma de Levov. Então, se o tubo de grafite ele já tem um diâmetro menor do que uma caneta, imagine a plataforma de Levov, né? Se a gente tivesse aula prática, eu ia mostrar um tubinho de grafite para vocês, que lá no TF tem Tem lá um não uma... perdido aí, bro? Oi? Não tem um tubinho aí perdido, não? Eu não tenho, esse tubinho é muito caro. Tipo Uma quanto, caixinha pro? desse tubo é uma fortuna. Tipo quanto, pro? Olha, eu cotei há muito tempo atrás, antes da pandemia, quando tudo era mais barato, né? Agora tudo inflacionou de um jeito. Eu cotei 10 tubos por R$ 4.000. Caramba! Agora Ai, deve minha. estar muito mais. Nossa Nossa, um senhora. tubinho, 4 pau. E a grande, o que faz a gente chorar com essa análise é que a gente só consegue fazer 100 amostras com um tubo. Aí tem que substituir. Então, Caramba. imagina. Isso daí é pra tipo. Eu botei lá minha amostra, daí com isso o que eu vou conseguir mesmo depois que eu uso esses tubinhos? O espectro. Ah, Ai, pergunta de novo que deu uma cortadinha. quando eu fazer análise dentro desses tubos, quais. Pra que mesmo que a gente quer fazer isso, pro? É a mesma coisa do absorção atômica em chama. Você quer atomizar a tua amostra, formar nuvem atômica
para analisar os metais e semimetais de interesse, por exemplo, ferro, cobre, arsênio, selênio, zinco, Tipo, entendeu? vai, vamos supor, eu vou fabricar determinado produto, daí eu quero analisar os minerais que esse meu produto tem. Eu vou lá, boto uma amostra aí dentro desse tubinho, e daí eu vou saber o teor de cada coisa. Isso, do que você quer determinar, né? Aí você analisa um metal por vez. Não consegue analisar todos de uma vez nessa técnica, nem no chão. Entendi. Então, você, por exemplo, você quer analisar zinco. Você vai lá, faz a curva de calibração para o zinco, aí você passa a tua amostra. Coloca uma gotinha de amostra lá no tubo, analisa zinco. Aí você quer fazer ferro. Você vai lá, passa a curva de calibração do ferro, pega a amostra, na mesma amostra, pinga uma gotinha e analisa ferro. E por que eu vou querer analisar o ferro, professor? Depende do tipo de amostra, do seu projeto de pesquisa, Não, sim, né? mas tipo, por que eu vou querer analisar uma substância? Para saber se tem essa substância na minha amostra? Ou para saber o teor dessa substância na amostra? Isso, quantificação. Quantificação Ah, pode ser feita por vários motivos. Pode ser feita um agente contaminante, porque você quer saber se está dentro da legislação, se for um alimento, se o rótulo está correto, né? Aí vai depender do que você determinou no seu projeto de pesquisa. tá, entendi. Perfeito. Uhum. Então, aqui está a plataforma de Levov. Oh, perdão, bati o dedo aqui no mouse. A plataforma de Levov ampliada, né? E ela aqui dentro. Então, para que serve essa plataforma? Então, é um pratinho, né? É, retangular, onde a amostra é depositada e ela isola a amostra das paredes do tubo e ela proporciona um aquecimento mais uniforme, tá? E aí contribui para uma melhor reprodutibilidade. Essa plataforma, ela pode ter o formato do tubo, então acompanhar, né, o formato do tubo, ou ela pode ser reta, tá? Então a gente introduz a plataforma assim, tá? Então vem o tubo e a plataforma separados, tá? Aí a gente introduz bem na posição onde está o orifício, onde a amostra vai ser colocada, né? Coloca lá no forno de grafite. Aqui o braço mecânico, onde ele vai introduzir a amostra pelo orifício dentro do tubo, lá dentro do forno, tá? Aqui o forno aceso, tá? Então a amostra sendo analisada. Aqui vocês observam, deixa eu tentar passar o mouse aqui, tem uma janela aqui nessa parede e uma janela nessa parede aqui. Então o que está acontecendo aqui? Está sendo formada nuvem atômica. Essa parte aqui, como eu falei para vocês, é uma janela, né? São duas janelas aqui. Então, a fonte de radiação atravessa o tubo, né? Onde contém a nuvem atômica do meu analito. E aí, parte é absorvida e parte é transmitida para o detector por essa janela aqui. Tá? Perdão, transmitida primeiro para o monocromador, né? E depois para o detector. Então, o processo todo aqui, vocês podem observar nessa figura. Então, aqui eu tenho a lâmpada de cátodo oco, incidindo 100% de transmitância dentro do tubo, atingindo a nuvem atômica
parte da radiação é absorvida, parte é transmitida lá para o monocromador. O monocromador vai receber essa radiação pela fenda de entrada, que vai atingir a primeira lente colimadora e depois a rede de difração ou prisma, que vai separar os comprimentos de onda, vai incidir novamente esses comprimentos de onda separados em outra lente colimadora e depois vai atingir a fenda de saída, onde o comprimento de onda ideal para análise do meu analito é selecionado. Então, essa faixa desse comprimento de onda passa aqui pela fenda de saída e atinge o detector. Então, a radiação transmitida, perdão, 100% de radiação menos a radiação transmitida me dá a absorvância da amostra, que eu posso relacionar com a concentração pela lei de Beer também. Tá? Então, todo o processo aqui da análise na absorção atômica com forno de grafite. Então, dentro do tubo, dentro do forno de grafite, né, a amostra é secada, queimada, vaporizada e atomizada em etapas discretas. Né? E aí a gente vai ver cada uma dessas etapas. Então, a primeira etapa é a secagem. O que acontece nessa primeira etapa? Ocorre a evaporação do solvente. Tá? Só isso que vai ocorrer aqui. O que sobra? Sobra um resíduo sólido contendo o meu analito e a matriz da amostra. Então, eu elevo a temperatura de 80 a 200 graus Celsius para proporcionar essa evaporação do solvente da amostra. A segunda etapa é a etapa de pirólise. Então, nessa etapa, a temperatura aumenta, como vocês podem ver, né? A temperatura ela vai aumentar mais um pouquinho. Para dessa vez, nessa etapa aqui, ocorrer a eliminação da matriz da amostra. Tá? Para sobrar só o analito. Ok? Então, a matriz ela é retirada através da passagem daquele gás que eu mostrei inicialmente. Né? O que sobra no tubo? Um resíduo sólido contendo o analito. A próxima etapa é a etapa de atomização. Então, a temperatura ela aumenta para, dessa vez, proporcionar a atomização do analito, a dissociação do analito. Então, aqui é o processo onde eu transformo o meu analito em átomos livres no estado fundamental. E é importante frisar que é nesta etapa que vai ocorrer a análise da amostra. Então, a radiação ela vai incidir o analito, né, a nuvem atômica, nessa etapa aqui. Então, a análise em si é realizada nesse momento. Tá? A última etapa é a etapa de limpeza. Nessa etapa aqui é passado um gás inerte, né, para remover qualquer resquício da amostra, né, que possa ter sobrado no tubo. Então, aqui um resuminho aqui do que cada uma das etapas faz, né? A limpeza aqui, né, a purga no gás. A temperatura do tubo pode chegar até 3.000 graus Celsius. Tá? E existe algo muito importante nessa técnica, que são os modificadores, ou químico ou de matriz. Então, para que esses modificadores são utilizados?
né, quando necessário, ok? Então, quando eu tenho a temperatura de eliminação da matriz, ou seja, a temperatura de pirólise, muito próxima da temperatura da atomização, então acontece dois processos, né? Um deles que pode acontecer é que, se a temperatura de pirólise e de atomização são muito próximas, eu posso eliminar o analito junto à pirólise, na etapa de pirólise, tá? Então, eliminando o analito na etapa de pirólise, eu vou diminuir a concentração do analito na amostra e na etapa de atomização eu vou determinar um analito numa concentração mais baixa do que ela realmente existe na amostra. O outro processo que pode ocorrer, né, então esse é a perda do analito. O outro processo que pode ocorrer é sobrar matriz no momento em que eu estou realizando a etapa de atomização. Tá? Então, e essa matriz pode interferir gravemente na determinação da amostra. Então, o que a gente faz quando a temperatura de pirólise e atomização é muito próxima, né? A gente utiliza um modificador para aumentar essa distância das temperaturas de pirólise e atomização. Então, a gente pode deixar a matriz mais volátil, né? Então, diminuir a temperatura de pirólise ou deixar o analito menos volátil e aumentar a temperatura de atomização. Tá? Então, pela redução da volatilidade do analito, então a gente pode ter temperaturas de pirólise mais altas. Então, por exemplo, se eu quero determinar selênio por essa técnica, e eu tenho uma matriz complexa, né? Então a temperatura de pirólise ela vai depender da matriz da amostra, do que tem ali na minha amostra. Então, dependendo do constituinte, eu vou precisar de uma temperatura maior ou menor. Tá? Então a gente tem que fazer um estudo prévio, qual temperatura de pirólise é a ideal. Se eu quero determinar selênio, o selênio ele é um semimetal muito volátil. Então vocês podem perceber aqui, ó, com 400 graus já começa a volatilizar o selênio. Então uma temperatura de pirólise de 400 graus já começa a eliminar o selênio, né, junto à pirólise. Então o que eu tenho que fazer, né? Utilizar um modificador que vai fazer com que a volatilidade do selênio comece a ocorrer numa temperatura maior. Então, eu posso utilizar uma temperatura de pirólise utilizando um modificador que é até 1000 graus. Eu não vou perder o selênio. Ok? Bom, aumentando a volatilidade da matriz é fazer os componentes da matriz, né, reagir com esse modificador, produzindo um produto que seja mais volátil. Tá? Então, um exemplo seria a utilização de ácido nítrico para aumentar a volatilidade do cloreto de sódio. Então, eu tenho o cloreto de sódio como matriz na minha amostra. Esse cloreto de sódio, se eu for querer eliminar ele diretamente, né, na etapa de pirólise, eu vou precisar de 1413 graus. Em 1413 graus, a grande parte dos analitos já são volatilizados, então eu vou perder analitos na etapa de pirólise. Né?
Então, o que eu faço? Eu reajo essa matriz NaCl com ácido nítrico em excesso para formar nitrato de sódio e HCl, ácido clorídrico. Como eu estou utilizando um excesso de ácido nítrico, então sobra ácido nítrico. Eu preciso saber qual é a temperatura de pirólise do ácido nítrico. Então é 83 graus Celsius, então está tranquilo, né? A temperatura de pirólise do produto nitrato de sódio é 380 graus. E a temperatura de pirólise do ácido clorídrico é 109 graus. Então, algo onde eu precisaria de mais de 1.400 graus para eliminar, fazendo essa reação com excesso de ácido nítrico e convertendo todo o NaCl em nitrato de sódio e HCl, eu consigo eliminar essa matriz com 400 graus. Ok? Então, esse é o aumento da volatilidade da matriz. Aqui eu tenho um exemplo da determinação de manganês, tá? Adicionando-se concentrações diferentes de modificador químico, magnésio, né? Nitrato de magnésio. Então, se eu utilizar zero de modificador, o sinal, esse sinal aqui, ele é para a mesma concentração de manganês, de 0,4, tá? Se eu não utilizar o modificador, o sinal do manganês ele fica baixo, né? Agora, se eu utilizar, conforme eu vou aumentando a concentração do modificador, né, de 3, 30, 300 microgramas, eu já consigo, né, com 300 microgramas, eu consigo um sinal para essa mesma concentração de manganês, né, para essa mesma massa de manganês, muito maior. Então, o modificador, ele melhora muito o sinal do meu analito, fazendo com que... Professora, Oi, só para fixar aqui então. Então o modificador ele serve para aumentar a temperatura na qual o determinada substância vai se tipo sumir da amostra, vai, devido à temperatura? então, existem dois tipos de modificador. Um que vai agir na matriz e o outro que vai agir na amostra. Então, inicialmente, eu mostrei o que age na amostra, no analito, tá? Então, esse aqui, no caso, ele fez com que a volatilidade do analito fosse reduzida do selênio, né? Então, Sim. faz com que o selênio se torne volátil, ao invés de 400 graus, a 1.000 graus. Então, eu posso utilizar uma Sim. temperatura de pirólise até 1.000 graus. E o outro tipo de modificador é um modificador que atua na matriz. Esse vai fazer com que a matriz O que é a matriz, aumente. professora, nesse caso? Matriz é tudo que tem na tua amostra que você não se interessa, tá? Ah, tá. Analito ou analitos, né? É tudo que você tem na amostra que você quer determinar. Sim. Matriz é tudo que sobra, Ah, tá. Perfeito. tá bom? Então, aqui nesse caso, eu aumentei a volatilidade da matriz, ou seja, eu diminuí a temperatura de pirólise, tá? Então, um deles vai agir no analito e o outro vai agir na matriz. Entendi. Pirólise é quebra do quê, professora? Oi? Pirólise é quebra do quê? A etapa de pirólise é a etapa em que eu vou eliminar a matriz da amostra, sobrando só um resíduo sólido, que é o meu analito, que vai ser determinado na próxima etapa, na etapa de atomização. Perfeito. Onde eu parei? Parei aqui.
Então, requisitos para um modificador químico, né? Então, estabilizar o analito, ser aplicado tanto os elementos quanto possível, deve apresentar alta pureza, não deve ter influência sobre o tempo de vida, deve apresentar baixa toxicidade, estável para armazenar e disponível, né? Alguns cuidados com a amostra. Então, ela não pode ser simplesmente aquecida, né? Senão ela vai lá na temperatura de atomização, senão ela pode espirrar no tubo. Isso não é interessante. Alguns estágios, né? Os estágios mais importantes aqui da programação, né? São a secagem, a queima e a atomização. E aí tem a limpeza também, né? Aqui, uma tabela onde podemos observar as temperaturas, né? E a dependência das etapas de acordo com o que está acontecendo no analito, na matriz e no volume de amostra. Então, a secagem, ela vai depender, né? A etapa de secagem, ela vai depender do tipo de matriz e do volume de amostra. A pirólise, ela vai depender do tipo de analito e da matriz, mas o volume não. E a atomização, ela vai depender do analito, né? Então, a temperatura de atomização, ela vai depender do tipo de analito que eu quero determinar. Então, a gente tem que fazer uma investigação prévia para saber qual que é a temperatura de volatilização daquele analito que eu quero analisar. E não depende de matriz e nem de volume. Bom, vimos o processo de absorção atômica com forno de grafite, né? Com atomização em forno de grafite. Agora a gente vai ver a atomização através de um gerador de hidretos. Então, essa técnica ela é muito mais específica para alguns elementos químicos que não que possuem muita dificuldade em ser determinados pelas outras técnicas, principalmente por chama. Então, exemplos aí, o telúrio, bismuto, germânio, selênio, arsênio, tá? Eles são muito difíceis de serem reduzidos ao estado atômico, ou seja, serem reduzidos a átomos livres no estado fundamental, tá? Então, a gente faz uma reação com esse analito com borohidreto de sódio para gerar o hidreto do meu elemento, do meu analito que eu quero determinar, tá? E aí esse hidreto, ele é fácil de ser reduzido para o estado atômico, tá? Então, pessoal, a geração de hidretos, ela vai ocorrer num frasco reacional, tá? O hidreto gerado, por exemplo, aqui, né, o hidreto de selênio, nesse caso aqui, o hidreto de arsênio, né? Esse hidreto gerado, ele vai ser transportado lá para o queimador, mas como ele já está na forma de gás, né? Ele precisa ser transportado para um tubo de quartzo. Então fica um tubo de quartzo em cima do módulo da chama, tá? E aí a radiação ela vai passar aqui por essa janela de quartzo que não absorve radiação, certo? O quartzo ele deixa passar a luz tanto ultravioleta quanto visível, então por isso que essas janelas têm que ser de quartzo. Então parte da radiação ela é absorvida por esses metais, né, que são gerados aqui, essa nuvem atômica. Então chega aqui o hidreto, o queimador, o calor da chama
vai transformar o hidreto no átomo livre no estado fundamental, né, através dessa reação aqui, né? E aí a radiação vai passar proveniente da lâmpada, né? Ela vai passar por esse tipo de quartzo contendo a nuvem atômica. Parte vai ser absorvida e parte vai ser transmitida lá para o detector, para a gente conseguir nosso sinal de observância. Então, como que é o tubo reacional e todo o processo, né? Então, eu tenho aqui um frasco reacional totalmente vedado, tampado. A tampa desse frasco é uma tampa de borracha, tá? Então, essa tampa ela é perfurada com um tubo para que a gente consiga borbulhar gás inerte aqui no meu meio reacional. Outra coisa que essa tampa, né, essa rolha, né, no caso de borracha que permite, é que uma seringa perfure, né, essa rolha e a amostra e o meu reagente boro-hidreto de sódio esteja introduzido. Então, você introduz a amostra e o boro-hidreto de sódio aqui. Isso aqui é agitado. Aqui dentro se forma o hidreto do analito que eu quero determinar. Nesse caso aqui é arsênio, tá? E esse hidreto ele é muito volátil. Então, essa setinha vermelha para cima aqui mostra a volatilidade desse hidreto. Como ele é muito volátil, o que vai acontecer? Quando esse gás inerte começa a borbulhar aqui dentro, ele arrasta esse hidreto do meu elemento lá para o tubo de quartzo, tá? Então, chega aqui hidreto do elemento que eu quero determinar. A chama vai aquecer esse tubo, tá? E vai atomizar meu analito. Então, vai transformar o hidreto de arsênio em arsênio, né? Ou seja, arsênio na forma livre e fundamental. Tá? Assim que eu consigo formar átomo livre no estado fundamental, a radiação passa por aqui, né? Parte é absorvida e parte é transmitida para o detector. Então, todo o processo de análise é esse aqui. Okay? Tudo Aí bem. nós temos o... Certo? Certinho, Pro, tranquilo. Aí nós temos o atomizador com geração de vapor de mercúrio. Tá? Essa técnica analisa apenas mercúrio. Tá? Então, por que é tão importante analisar mercúrio, né? Ele tem uma pressão de vapor, né, bastante apreciável, né? O que quer dizer isso? Que numa temperatura ambiente, ele se volatiliza muito facilmente. E mercúrio é muito tóxico, né? E ele reage muito com compostos orgânicos e formam moléculas contendo mercúrio. Então, por exemplo, nos garimpos é muito comum a formação de metilmercúrio, né? Porque é utilizado o mercúrio para extração de ouro, né? Nos garimpos. Esse mercúrio ele é extremamente volátil, ele reage com os compostos orgânicos presentes ali no solo, no ambiente, e forma o mercúrio orgânico, né? Que acabamos ingerindo, né? Então é muito importante fazer análise, né, da contaminação ambiental por mercúrio. Então, a geração de vapor frio, ela inicia com essa reação aqui.
Então, o mercúrio, né, na forma de íons, né, depois da amostra preparada, reage com estanho através de uma reação de oxirredução, formando o mercúrio gasoso e o estanho oxidado. Então, na verdade, você reduz o mercúrio e oxida o selênio. Perdão, o estanho. Perdão. Que eu ia falar aqui. Ah, tá. Nessa reação, eu já formo o átomo de mercúrio livre no estado fundamental. Então, eu não preciso aquecer, como no caso da geração de hidretos, né? Eu preciso aquecer para quebrar a ligação com o hidrogênio e transformar o meu analito em átomo livre no estado fundamental. Aqui não. Eu já formo o mercúrio no estado fundamental já no meu frasco reacional. Tá? Por isso que é uma técnica que a gente chama de geração de vapor frio de mercúrio, porque eu não preciso aquecer. Tá? Então vamos lá. Se eu quero determinar mercúrio total, ou seja, o orgânico e o inorgânico, eu faço essa reação com cloreto de estanho meio ácido. Se eu quero determinar também o mercúrio inorgânico, eu faço essa reação com cloreto de estanho em meio básico. Tá? Cloreto de estanho com cloreto de cádmio em meio básico, eu também determino o mercúrio total. Para eu determinar o mercúrio orgânico, é só subtrair o mercúrio total do mercúrio inorgânico, tá? Que eu determinei previamente. Então, aqui está o esquema do processo de análise pela técnica de geração de vapor frio de mercúrio, né? Então, aqui nós temos o fluxo de gás inerte, né, para arrastar o mercúrio formado aqui para o tubo de quartzo, né, onde vai passar a fonte de radiação. Aqui dentro eu vou furar essa rolha, né, para colocar a amostra e os reagentes, né, o estanho. E aí, formando aqui o mercúrio, né, na forma já livre no estado fundamental aqui dentro do frasco, e como ele é muito volátil, né, esse átomo, ele vai ser arrastado pelo gás que está sendo borbulhado aqui e transportado através dessa tubulação aqui lá para a janela de quartzo, né, para a célula de medida aqui. Antes de chegar lá, o mercúrio que ele pode estar sendo arrastado junto à água, né? Então ele passa por esse tubo de secagem aqui para reter a água. Então só passa vapor de mercúrio para cá. Aí chega na janela de quartzo, que é a nuvem atômica, já pronta para ser analisada, né? E aí a radiação incide, parte absorvida e parte transmitida. Então aqui nessa técnica não tem aquecimento, porque o mercúrio já é atomizado aqui no frasco reacional. Tranquilo? Agora a gente vai estudar o plasma. Eba! A última técnica atômica. Ai, Tá? cara. Então a gente vai estudar tanto a emissão atômica, né, por plasma. Na verdade, a emissão ótica, eu sempre esqueço de mudar esse slide. Por plasma. E também a geração, né, do plasma para analisar a amostra acoplada a um detector de massas. Aí a gente não analisa a luz, tá? A gente coleta os íons gerados pelo plasma do analito
e coleta e transporta para um outro equipamento acoplado, que é o detector de massas. Então, aqui é o equipamento, né? E aqui o plasma gerado, que vai fazer a atomização e a ionização do meu analito. Então, lembra que a aula passada eu falei que a ionização era indesejável, lá nas técnicas de chama, né? Então, e aí eu contei para vocês que na técnica de plasma, a ionização era desejável. Então, nas técnicas de chama, ela é indesejável porque a gente utiliza um comprimento de onda lá na chama para determinar átomos livres no estado fundamental. Então, o analito ele está na forma de átomos livres no estado fundamental. Aqui no plasma, a gente utiliza o comprimento de onda do íon. Então, como o plasma ele tem um calor gigantesco, né? Ele vai ionizar a minha amostra completamente. Então, aqui eu não tenho a possibilidade de analisar átomo livre no estado fundamental. Só tem a possibilidade de analisar o íons. Então, a gente já seleciona o comprimento de onda do analito na forma de íon, tá? Então, aqui o íon é desejável, não esqueçam disso. Ok? Então, o plasma, ele é o quarto estado da matéria. Ele se difere, né, dos sólidos, dos líquidos e dos compostos gasosos por ser um gás ionizado. Então, plasma, ele é produzido por descargas elétricas em gases através de uma bobina de Tesla e de uma radiofrequência. Ô Tá? professora, Oi, é tipo, tem sólido, líquido e gasoso, tem o estado plasma. tem o plasma. O que é esse plasma? Até hoje, tá bom, é os íons, as moléculas, elas vão se ionizar, é como? É um gás parcialmente ionizado. É um gás, vai estar então as moléculas em alta agitação molecular, né? Elas vão estar se agitando e elas vão estar, e essas moléculas vão estar ionizadas. Na verdade, a gente vai ver daqui a pouco, né, essa reação, mas é uma reação em cascata. Você faz uma descarga elétrica nesse gás e esse gás ele é excitado e ele vai colidindo com os gases vizinhos, né? E vai excitando os outros, E daí o tá? que que fica? Fica um E aí sólido, líquido, ele gera uma gasoso. tocha de luz extremamente quente, que é isso aqui que eu mostrei aqui, ó. Tá vendo onde eu tô passando o mouse? Sim, esse é o estado plasma? Isso é o plasma. Então, ó, Parece o que estado que eu... gasoso, né? Oi? Parece estado gasoso. Isso aqui é luz. Loucura. É uma tocha de luz de Igual plasma. aquela tocha de maçarico. É parecido, tá? Mas só que tipo, o maçarico é estado plasma também ou não? Eu acredito que não. Alguém sabe aí? Eu acredito que não, né? Eu acho que o maçarico, você fornece um, um gás ali e vai queimando o gás. É estado É gasoso, isso. né? Vai ser os gases lá, não, eu Alguém acho. já mexeu com maçarico aí? Alguém sabe? Vixe. Professor, é através do gás, não? Do gás Então, que. mas é igual tipo uma chama de fogão, né? Você fornece gás ali pro fogão Sim. e você acende, né? Provoca a combustão desse gás e eu imagino que o maçarico seja isso. Na verdade, eles misturam dois gás. Agora eu não sei pra que serve. Vou pesquisar aqui que vocês me deixaram extremamente curiosa. Sem pressa, pô. É bom Eu saber. vou ligar o outro computador aqui, a hora que ele ligar eu vejo.
Daí eu conto para vocês o que eu descobri. Combinado. Bom, então aqui a gente vai ver certinho como o plasma é gerado aqui nos próximos slides. Segurem a curiosidade aí, tá? Então vamos com calma, acelerando aqui no entendimento. Então ele é uma nuvem de gás parcialmente ionizado com elevada temperatura, né? Então, no plasma, na espectrometria de emissão, então esse gás normalmente é o argônio, tá? Que é um gás nobre, né? Então, o que eu preciso para formar o plasma através desse gás nobre? Eu preciso de um campo elétrico, né? É, gerado, né, por uma corrente de radiofrequência e de uma bobina de Tesla para desencadear a reação de ionização, tá? Então, aqui novamente mostrando a tocha do plasma, né? Isso aqui é bem quente, daqui a pouco a gente vai ver a temperatura. Então, o argônio é ionizado por uma centelha de alta voltagem, ele se torna condutor, e aí ele vai desencadeando a avalanche de colisões, né? Então, um gás vai ionizando o outro, tá? Então, esse campo de radiofrequência, né, ele vai excitar o gás inerte, né, que transfere energia para a amostra fazendo a ionização. Então, como esse campo de radiofrequência está fazendo essa reação em cascata, né, no, no gás inerte, esse gás inerte ele vai adquirir uma grande quantidade de energia e vai fazer a ionização da amostra, tá? Deixa eu ver aqui. Que lento, misericórdia. Peraí, gente, travou, vou continuar. Então, olha a temperatura que a gente consegue atingir aqui, né? Entre 7.000 e 15.000 kelvins, tá? Então, imagina, em graus Celsius, quanto que é isso, né? Ok? Vixe. Aí, pessoal, esse plasma, após gerado, ele se autossustenta. Então, após eu desencadear, né, a bobina de Tesla ali, desencadear a reação, eu não preciso fazer mais nada. A reação em cascata vai acontecendo e ele vai atingir até 15.000 Kelvin de temperatura, né? Ô, professora, eu Oi, tava vendo aqui 10.000 kelvins dá 9.726 graus Celsius. É isso mesmo? quanto? 9.726. É isso mesmo. Deixa eu pensar aqui. 0 graus Celsius Prof, equivalem a 273 kelvins. só que a temperatura tá em Kelvin, ele tá falando em Celsius. Tá errado. Aonde? Não tá em Kelvin ali em cima, 15.000, não sei o quê. E é Isso. Kelvin. Pois é, ele tá falando em Celsius, professor. Sim, eu Não, fiz ele quer a... converter. Isso. Ele quer converter. Pode Então, fazer 0 graus Celsius equivale a 273,15 Celsius. Sim, aí é Kelvin. linear, aí vai subindo. É proporcional daí pra frente. Porque daí, um grau Celsius é igual a 274 kelvins. E aí vai indo. Isso. Vai somando, você tem que somar. Isso. Exatamente. Então, imagina essa temperatura, Ô, gente. professora, Socorro, né? então no estado plasma nós temos altas temperaturas.
Ou não? Sim, a temperatura ela é muito alta. No estado Imagina plasma, né? 9.000 Celsius. O que que é isso? Sim. Mas para Mil toda, graus Celsius. para toda a matéria no estado plasma vai estar numa temperatura absurda. Nesse caso aqui, sim, porque eu estou controlando dentro de uma tocha, né? Eu estou fornecendo gás e estou fazendo uma reação em cadeia ali, gerando esse plasma. Então, nesse caso aqui da técnica da emissão por plasma, sim. Perfeito. Deixa eu ver aqui. É uma mistura de oxigênio e acetileno. Ele precisa de pressão, né? O gás sair com pressão para produzir a chama, para aquecer. Então, não, é só a queima de gás mesmo. Ah, então não é plasma, não. Ok? Perfeito, Pro. Deixa eu ver. O que que eu tava falando? Ah, sim, importante. Então, gente, assim, como esse plasma ele se torna autossustentado ali nesse processo aqui, então a gente precisa de resfriar essa tocha para a temperatura não subir demais, tá? Então a gente faz esse resfriamento por dois processos. Uma camisa de água aqui dos lados, né? E por um fluxo de argônio tangencial que vai resfriando, tá? A tubulação em volta do plasma e daí transfere, né, o frio lá pro plasma, tá? Então troca calor lá pro plasma. Então o plasma ele sempre vai é, operar nessas temperaturas de 7.000 a 15.000 Kelvin, né? E possui alta densidade eletrônica. Então, nesse equipamento, né, ele fornece energia para ionizar até os óxidos refratários que a gente perde lá na chama. Lembra que aula passada eu falava? Se formar óxido refratário na chama, a gente perde a amostra, a gente perde o analito, né? Então aqui ele quebra até as ligações dos óxidos refratários, liberando o analito para a sua determinação. Então, os componentes principais da tocha, né? Ele consiste num tubo central de quartzo com ponta funilada na forma de jato, uma seção anular intermediária entre o gás auxiliar e o necessário para estabilizar o plasma, que é essa parte aqui, o fluxo tangencial, né? E na seção interna nós temos a injeção da amostra através de aerossol. Então a gente também tem nebulizador aqui, tá? E aqui nós temos a bobina de alta frequência para conseguir formar o plasma. Então, o que a gente tem aqui? É o gás de refrigeração, né? Passando ali, o gás auxiliar e o gás de nebulização. Então, a amostra ela é introduzida por aqui. É muito parecido com o processo de chama, né? De atomização em chama. Então, eu formo o aerossol e o aerossol é arrastado aqui para dentro para atingir o plasma através de gás. Tá? Hum.
Então, aqui o processo de formação do plasma. Então, a primeira coisa é a entrada de gás argônico, né, que vai ser o gás que vai formar o plasma, né, que vai ser parcialmente ionizado para formar o plasma. Então, ele vai entrar por aqui. E letra A. Na letra B, a gente observa a aplicação de uma corrente elétrica na bobina de indução, né, excitada por radiofrequência, e a formação do campo eletromagnético oscilante. Então, essa parte aqui, a radiofrequência aqui. Na letra C, a gente tem a geração de elétrons livres através da bobina de Tesla. Então, a bobina de Tesla vai lá, né, forma os elétrons livres, e aí excitou alguns gases aqui que vão excitando, ionizando os gases vizinhos no efeito cascata, né? E aí a formação da tocha de plasma. E, então, o processo de formação do ECP, preciso de entrada de gás, fechar a entrada de gás de nebulização, e aí o fornecimento de energia de radiofrequência e acionar a descarga de Tesla. Então, isso aqui que vai acontecer com o gás. Então, ele fornece elétrons para o argônio se excita, libera elétron, né, ioniza, libera elétron. Esse elétron encontra outro argônio perdido lá no meio, né, desavisado, ioniza ele, libera o elétron acha outro argônio perdido lá no meio, e assim vai, né? E aí, por isso é o efeito cascata. Então, o processo que ocorre com o analito, quando ele chega no plasma, né, é parecido com o chama. Só que lá no chama, o que, que acontece? A gente deseja que chegue até no processo de atomização. E a gente controla para que a ionização não ocorra, certo? A excitação lá no chama, ela só é desejável se eu estou utilizando a técnica de emissão do chama. Se eu estou utilizando a técnica de absorção em chama, eu quero que chegue até no processo de atomização. Okay? Então, aqui no plasma, não. Eu quero que forme íon, e aí a excitação dos íons pelo plasma vai fazer com que esses íons excitados liberem luz que vai atingir o detector. Tá? Então, aqui o processo é de emissão. Tá? Emissão ótica. Por que ótica e não atômica? Porque eu formo íons. Tá? Então, aqui o íon é desejável porque a gente já seleciona o comprimento de onda de emissão do íon, que é diferente do comprimento de onda de emissão do átomo livre no estado fundamental. Ok? Dúvidas nisso? Tudo certo? Bom, então aqui as temperaturas e o aerosol da amostra sendo introduzido aqui, né? Então, quando a amostra ela é introduzida por aqui, né, pela parte inferior aqui do plasma, então o aerosol é seco nessa região, as partículas são dissociadas e decompostas aqui, e aqui nessa parte os átomos são formados e ionizados, e aqui os íons podem ser coletados, né, na forma de M+,
pelo cone de amostragem. Então, eles podem ser coletados quando eu vou usar a técnica de detecção por massas. Tá? Se eu vou utilizar apenas a técnica de emissão desses íons, então eu vou analisar a luz emitida por esses íons, eu não preciso coletar, tá bom? Aqui o nebulizador do plasma, gente. Tá? Então, é aqui que vai ocorrer o processo de introdução da amostra. Então, o processo de nebulização, ele é muito parecido com o chama, ó. Igualzinho, ó, o nebulizador é muito parecido, né? Então, ele vai formar o aerossol aqui na ponta, né? A entrada da amostra é por aqui. Aqui eu tenho entrada de gás para ajudar no processo de formação do aerossol e para carregar as partículas mais leves para o plasma, igual uma chama, né? Quem entendeu a chama vai entender essa aqui. Então, aqui o aerossol, aqui eu tenho a câmara de formação, né, do nebulizador, onde recebe o aerossol. As partículas mais pesadas vão para o dreno e as mais leves vão ser carregadas através do gás argônio para o plasma. Ok. Aqui o processo todo, né? Então, uma bomba vai sugar a amostra do frasco de amostragem. Ai, eu liguei o computador, agora esqueci. Ai, a minha nenê que tá na tata. Deixa eu ver a foto da minha nenê, gente. Mãe, já viu como que é mãe, né? Ah, Porra. tá brincando com florzinha lá na tata. Deixa eu desligar o som dos computadores, senão fica ouvindo o WhatsApp aqui. Então tá. Então a amostra é sugada pela bomba, tá? Atinge o nebulizador, né? Que vai para a câmara de nebulização, esse spray formado aqui no nebulizador. As partículas mais leves do aerossol é carregada para o plasma através do gás inerte que vem junto, né, que é introduzido aqui no nebulizador com a amostra. As mais pesadas vão para o dreno e aí a análise da amostra é feita aqui no plasma. Aí nós temos dois tipos de espectrômetro, né? O que usa detector de emissão ótica, tá? Que aí vai utilizar monocromador, o detector por fotomultiplicador, né? E também temos o processo de detecção que coleta os íons gerados no plasma e transporta para outro equipamento, que é o espectrômetro de massas. Então a gente vai estudar os dois. Olha que alegria. Então, esse método, né, ele permite determinar elementos que não podem ser determinados por chama. Então, os óxidos, né, que são resistentes à decomposição térmica. Então, aqui a gente tem aqui a técnica de emissão, ela analisa todos esses elementos coloridos aqui. A gente pode analisar todos eles. E aí, a cor aqui é devido ao limite de detecção. Aqui uma tabela onde podemos observar a comparação dos limites de detecção de alguns elementos utilizando o forno de grafite, a chama e o plasma. Então, para alguns elementos, o plasma ele vai ter um limite de detecção muito melhor. Quando eu estou trabalhando com emissão do plasma, eu posso
coletar a luz emitida pelos íons axialmente, então pela ponta do plasma, ou radialmente, pela lateral do plasma. Então, os instrumentos de plasma que trabalham com emissão, ele vai utilizar um monocromador. Nós já vimos desde o VVIS, né? Então, acho que vocês já decoraram as partes do equipamento lá do monocromador. Já cobrei na prova, né? Então, é igualzinho, tá? Então, fenda de entrada, lentes, a grade ou prisma para separar os comprimentos de onda, outra lente colimadora e a fenda de saída para deixar passar para o detector apenas o comprimento de onda de interesse para análise. A diferença aqui no plasma é que eu tenho um policromador. O que é isso? Então, assim, eu consigo pegar os comprimentos de onda separados e passar eles em diferentes fendas de saída. Essas fendas de saída, elas vão levar essa radiação que incide nessa fenda diretamente para um detector. Então, esse plasma, ele tem várias fendas de saída e vários detectores. Dessa forma aqui, ó. Ai, deixa eu tentar explicar para vocês. Deixa eu ver, acho que esse desenho aqui tá mais bonito. Esse aqui tá colorido, mas ele tá confuso. Eu vou explicar pelos dois, vamos ver se vocês entendem. Então, aqui eu tenho os íons emitindo radiação aqui no plasma, né? A fenda de entrada do monocromador. Aqui eu tenho a rede de difração, que vai separar os comprimentos de onda. Separando os comprimentos de onda, esse anteparo é a minha fenda, é um anteparo onde tem várias fendas de saída. Percebe? Cada fenda de saída vai transportar essa radiação que incide na fenda para um detector, Você vai fazer bolo? que é esses objetos Agora? aqui, azuisinhos. Nossa, bolo estranho, né? Aquele de... Então, o que dá para fazer pelo de... plasma? Analisar vários elementos de uma vez. A avó gostou? Então, você passa a curva de calibração com todos os elementos que você quer determinar misturado. E depois você analisa a amostra uma vez só, introduz a amostra no equipamento uma vez só. E você já tem os resultados de absorvância para todos os seus analisos. Tá? Então, aqui, ó, peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui eu tenho a luz emitida lá do plasma. Os íons emitiram essa luz branca aqui, né? Incidiu aqui no separador, né? Na rede de difração para separar os comprimentos de onda. Após a separação dos comprimentos de onda, então na região do visível a gente consegue enxergar as diferentes cores dos diferentes comprimentos de onda, né? Aí cada um atinge uma fenda de saída e aqui eu tenho para cada fenda de saída um detector. Ok? Ok. Então esse aqui é o equipamento de plasma, tá? Que a gente utiliza. Ai, caramba. É o Brito aí, professora, fazendo? Alguém derrubou algum vaso meu lá fora. Tá. Esses gatos aprontam cada um, vocês não têm ideia. É até engraçado, porque a minha casa tem vida própria. Então vamos lá. Espectrometria de massa atômica.
Então, de emissão, a gente já estudou. Agora a gente vai estudar os elementos analisados com o plasma, mas com o detector de massas. Então, a gente não analisa a luz aqui, tá? A gente já vai coletar os íons, tá? Então, a gente pode analisar todos os elementos que estão em amarelo e verde. Os em vermelho e branco, eles não são detectáveis, né? Eles não podem ser analisados pelo ICP. Aqui o espectro de massa de cada um dos elementos. Então, cada um dos elementos vai gerar um espectro de massa lá no detector de massas, tá? Isso permite que, além de realizar a quantificação, a gente também consegue realizar a identificação dos analitos. Tá? Aqui eu tenho um fluxograma, né, do processo. Na verdade, eu tenho vários deles. Eu faço vários mesmo para os alunos já irem assimilando aos poucos, né? Mas aqui, Sim. ó, a amostra, ela é o spray, né, da amostra gerado lá no nebulizador, entra no ICP, o ICP faz a ionização da minha amostra, e aí os íons, né, cada bolinha dessa daqui colorida é um tipo de íon. Então, ferro, magnésio, potássio, zinco, selênio, cobalto, manganês, né? Cada bolinha dessa colorida aqui, de uma cor, é um íon. Esses íons, eles são transportados para... Então, aqui eu tenho uma interface, né, exatamente nessa parte aqui, interface de dois equipamentos. Então, o plasma e o massas. Aqui no massas, ele vai fazer a análise desses íons, que a gente vai ver daqui a pouco, e vai mandar para o detector. Então, aqui o processo novamente. Então, nebuliza a amostra, forma um aerosol, manda para o plasma. O plasma vai formar o íon dos meus analitos, mandar para o detector de massas, que vai me dar o espectro de massas, onde será possível identificar e quantificar os íons da minha amostra, os analitos da minha amostra. Aqui novamente todo o processo. Então, a introdução da amostra, o plasma e o massas. Aqui exatamente a interface onde os íons são coletados. Então, a tocha de plasma está aqui e aqui os íons são coletados pelo detector de massas. Exatamente nessa parte aqui do equipamento. Como está mostrado aqui, ó. O plasma gerando os íons e mandando para o massas. Bom, o que é esse espectrômetro de massas, né? O que ele faz com esses íons benditos, que ele coleta tudo? Então, ele vai pegar esses diferentes íons e vai determinar a carga de cada íon, se é 1 mais, se é 2 mais, se é 3 mais, e vai determinar a massa desse íon. Ele determina essas duas características de cada íon que entra lá. E aí ele vai pegar a massa e dividir pela carga. O valor da razão massa-carga ele vai utilizar para separar os íons. Então, o que ele faz? Todos os íons que ele identifica que tem uma razão massa-carga X, ele joga para o detector. Os outros íons que têm outro valor de razão de massa-carga diferente dessa X, ele joga fora.
Aí, num segundo momento, ele já analisou o íon que tinha massa carga X, certo? Agora ele vai jogar fora esse íon e vai analisar outro íon que tem uma razão massa carga com outro valor, por exemplo, Y. Então, chegaram lá os íons que têm o valor de razão massa carga A, B, C, D e F. Primeiro ele analisou o A, mandou para o detector o A e jogou o B, o C, o D, o E e o F fora. Aí depois ele vai pegar o íon que tem a razão massa carga no valor B e vai jogar o A, o C, o D e o F fora. Então ele vai separando os íons dessa forma. Aí dessa forma ele vai analisando todos os íons. Então aqui eu tenho um esqueminha do que ele faz. Então dentro do quadrupolo, então ele já no quadrupolo, né, ele vai pesar e vai determinar a carga, vai fazer a razão massa carga de todos os íons. Aí ele, nesse caso aqui, ele pegou a massa carga do íon rosa e vai detectar nesse momento. A razão massa carga do íon azul e do íon verde, aqui nesse caso, ele joga fora. Ele joga para fora do processo ali. No segundo momento, ele vai jogar o rosa e o verde e analisar o azul. E num terceiro momento, ele vai jogar o rosa e o azul e analisar o verde. Tá? Então é Professor, e como assim. essa separação é feita? Separação É, nesse quadrupolo aqui. esse quadrupolo, como que ele consegue fazer isso? É, ele, na verdade, ele vai pesando nesse quadrupolo, né? E vai medindo a carga do íon. Isso aqui vai girando. Eu tinha um. Nossa, eu tinha um. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui no YouTube. Peraí, deixa eu parar de compartilhar. Eu vou achar esse vídeo. Tem um vídeo muito bom que mostra exatamente como ele faz isso, já que vocês estão curiosos. Eu vou procurar Opa, aqui. vamos lá. Deixa eu cortar o áudio, porque eu vou procurar. Vamos marcar daí. Vamos marcar. Já vou falar com ele já também a respeito disso. Tava pra falar, mano. Não quer mandar um áudio pra ele? Falou, Dan, tô afim, mano. E aí, vai ser como? Vamos oficializar isso aí. O que aconteceu que tá todo mundo mudo? Não prestando atenção na aula. Ela vai. Ela vai ver um vídeo no YouTube pra gente. It takes time to believe it.
Back and E aí, bro, tá difícil aí? Achei aqui um bem legal. Vou compartilhar aqui. Esse eu nunca tinha visto, mas achei incrível. Deixa eu aumentar aqui e dar play. Eu não sei até onde ele vai mostrar, então a hora que ele parar a parte interessante, eu paro o vídeo, tá? Íons podem ser acelerados ou ter sua trajetória alterada, por exemplo, por um campo elétrico. A influência causada nos íons é fortemente dependente da intensidade do campo alternado. Um outro fator deste processo é que íons com relação massa carga diferentes são influenciados diferentemente. Com base nessas propriedades, espectrômetros de massas promovem a manipulação de íons em fase gasosa a ponto de conseguir que cada íon de certa massa carga seja detectado separadamente dos outros. No espectrômetro tipo 4 polo, todos os íons presentes são acelerados por entre as lentes em direção ao detector apropriado, capaz de apresentar um sinal elétrico proporcional à quantidade de íons que o atinge. Porém, no ponto após as lentes e o detector, os íons passam por entre de 4 polos na forma de barras metálicas. Este é então o quadro polo, onde uma espécie de dança dos íons ocorre em seu interior. Neste equipamento apresentado, apenas um quadrupolo é utilizado, sendo, por este motivo, denominado single quadrupolo ou apenas massas tipo quadrupolo.
A ideia desse dispositivo é que as barras metálicas sejam divididas em pares opostos. Um potencial constante sobre a construção de alta frequência é então estabelecido entre cada par de barras. Ajustando-se a frequência do sinal e os potenciais aplicados em cada par de barras, é possível desestabilizar a trajetória de íons indesejados e impedir que estes continuem o percurso até o detector. Apesar da trajetória dos íons nesta animação não refletir exatamente uma condição real, a ideia é ilustrar que, utilizando parâmetros adequados, apenas íons de uma determinada relação massa-carga selecionada serão detectados. As demais espécies serão descarregadas sobre as barras metálicas do prototipo. Para que íons com relação massa-carga diferente sejam detectados, basta que se altere a frequência do sinal elétrico e o potencial descer sobre o quadro. Como exemplo, o equipamento pode ser ajustado para a detecção de uma determinada massa-carga e, após um certo tempo suficiente para que estes íons sejam monitorados, pode-se alterar a condição do espectrômetro para que novos íons sejam detectados. Fazendo isso, é possível realizar o exame dos íons presentes, mostrar o espectro de massas, a intensidade ou a abundância de cada íon detectado. Os equipamentos disponíveis no mercado hoje permitem que medidas do modo-scan sejam realizadas em uma Conseguiram entender? Clareou bem, Pro. Então, legal, né? Nossa, bem interessante. Então aqui, ó, é o que ele está mostrando aqui, né? Jogando fora os demais e analisando um só. Depois ele muda a frequência para jogar fora esse que analisou e analisar um outro, que tem uma razão massa-carga diferente. E assim vai. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é um espectro de massa típico para análise de elementos minerais. Então, nessa amostra, era uma amostra de lodo, né? Eles queriam determinar que tipo de metal, né, tinha nesse lodo. Então, eles acharam bastante chumbo, acharam bário, acharam índio, cádmio, estronço, titânio. Então, cada um dá um espectro de massas, tá? Então, quando sai um espectro de massas igual esse do chumbo aqui, nenhum outro elemento vai ter essas raias desse espectro de massa além do chumbo. Então, ele compara com a biblioteca dele, o espectro analisado, tá? Que ele acabou de tirar, compara com a biblioteca, o espectro de massas que tem lá salvo, compara, se for igual, ele identifica como chumbo. Aí a intensidade de íons que chegou no detector é proporcional à concentração desse elemento na amostra. E cada elemento vai ter um espectro de massa diferente. E ele vai determinar, tá bom? Dúvidas? Nenhuma, Pro, tranquilo. Tranquilo? Então, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso, tá bom?